14 de janeiro de 2000, há exatamente 20 anos, no maior palco do futebol brasileiro e um dos mais importantes no mundo, o Maracanã, recebia um clássico brasileiro em que os dois times tinham a chance de conquistar o mundo pela primeira vez. Corinthians e Vasco, dois timaços na época. Torcedores corintianos e vascaínos, 20 anos depois, olham para aquelas equipes e sentem uma saudade muito grande. E naquele dia, a festa foi da Fiel. 0-0 no tempo normal, prorrogação e nos pênaltis 4-3. Corinthians, campeão do mundo. O mundo era corintiano pela primeira vez. E no meio-campo daquele timaço do Corinthians, tinha um volante que sabia tudo e que fora de campo também já mandava bem o recado e hoje continua, é nosso colega comentarista. Vampeta, muito bem-vindo aqui ao Expediente Futebol e parabéns, rapaz. Há 20 anos você era campeão do mundo de clubes, porque 2 anos depois você era campeão do mundo com a seleção brasileira. Parabéns, Vampeta. Opa, obrigado. É um prazer estar participando com vocês aí depois de 20 anos. Né, lembrando aí o título do Mundial de Clubes, foi muito difícil, você acabou de falar aí dos atletas que estavam em campo, né? Jorginho, campeão do mundo, já era com a seleção, Mário Galvão, já tinha ido à Copa do Mundo, vários jogadores consagrados, Romário, Edmundo, Viola, Donizete Pantera, isso eu tô falando do time do Vasco, né? O Elton, fora do time do Corinthians, que era um timaço, mas a gente estava baleado, que a gente tinha jogado 3 jogos em 99 finais contra o Atlético Mineiro, e o Vasco não classificou nem entre os 8 pro brasileiro para chegar à final, né? Só se preparou para o Mundial. É verdade, foi um jogaço, uma final brasileira inesquecível. Eu tive o prazer de narrar esse jogo e o Oswaldo Pascoal estava lá também fazendo reportagem, hein, Pascoalzinho? E aí, Vampeta, tranquilo? Fala, Pascoal, tudo bem? Vou falar com você. Bom, prazer é todo meu. Agora, o Corinthians tinha uma expectativa, e a gente acompanhei essa decisão, de decidir o jogo no tempo normal. Não queria prorrogação de jeito nenhum e nem os pênaltis, porque temia que os jogadores terminassem o jogo sem condições físicas e que nos pênaltis não estivessem em condições até psicológicas para bater. Como é que foi aquele momento final da prorrogação e para os pênaltis, Vampeta? Pascoal, se você pegar aí a quantidade de partidas que aquele Corinthians jogou em 99, foi muito mais do que o Flamengo jogou o ano passado e disputou o Mundial de Clubes desse ano. A nossa equipe, você deve lembrar bem que na final contra o Atlético Mineiro, vocês devem lembrar que o Rincon sai correndo atrás do Guilherme e machuca no primeiro jogo da final, abre a coxa, tem um problema muscular, o Ricardinho teve um problema muscular. Eu já vinha com o tornozelo torcido diante do Guarani nas quartas de finais do Brasileiro, né? E chegamos com o time baleado mesmo no Mundial. A gente jogou a final do Brasileiro dia 23 contra o Atlético, terceiro jogo na quarta-feira no Morumbi. Depois pegamos folga 24 e 25 no Natal. Voltamos dia 26 à tarde. Treinamos até o dia 31, dia 1º treino à tarde. Estreamos, se eu não me engano, no dia 6 ou dia 3 de janeiro. Um time totalmente arrebentado pela quantidade de jogos da temporada de 99. Eu mesmo vim de sequência de Copa América, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ainda tinha aquela Mercosul que foi feita. Então foram mais jogos do que o Flamengo jogou na temporada passada. Né? A gente chegou baleado o time do Vasco inteiro, que se preparou só para o Mundial. Tinham contratado o Alex Oliveira, o Júnior Baiano, Donizete Pantera, Viola. O Lopes só se preparou para isso. Eu lembro bem que a gente estava se arrastando em campo, tentando levar para os pênaltis, porque confiava muito no Dida, né? E foi o que houve. O Dida fez a diferença, como o Edilson também foi o melhor jogador do Mundial. Olha aqui, nós temos os campinhos, Vampeta. Nós vamos mostrar para a galera, né, que acompanhou e quer relembrar, e para quem não acompanhou, não era nascido, era muito pequeno. Nós temos os campinhos aqui, olha, 2 timaços, hein, de Vasco da Gama e Corinthians. A gente vai mostrar. O Corinthians tinha Dida, Índio, Fábio Luciano, Adilson Batista, hoje técnico do Cruzeiro, e Kleber. Você e o Rincon, Marcelinho e Ricardinho, Edilson e Luizão.
E o Vasco, rapaz, não ficava atrás, não. Olha o time do Vasco. Elton, Paulo Miranda, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Amaral, Gilberto, Juninho, Pernambucano e Ramon. E a dupla de ataque era brincadeira. Edmundo e Romário. Velhos tempos, hein, Jorge Luiz Rodrigues? Velhos tempos. Ainda tinha o Júnior Baiano, que ele mencionou, que jogou o jogo contra o Manchester United, teve uma grande atuação. O Vasco vinha voando naquele campeonato, fez uma atuação de gala contra o Manchester United. Edmundo marcou um belíssimo gol, nos 3-1, terminou o primeiro tempo 3-0. Aquele jogo, uma expectativa tremenda pelo que o Vasco estava apresentando no campeonato e pelo ano maravilhoso que o Corinthians teve também. Agora o Vampeta citou a parte física, o Marcelinho Carioca também jogou a final machucado. Ele vinha se ressentindo de lesão, né? E tinha o Ricardinho também com problemas físicos e um Corinthians heróico para levantar aquela taça em pleno Maracanã. O time era muito bom, né, Vampeta? Ô, Vampeta, esse Corinthians de 2000 que a gente mostrou aqui, para muitos corintianos, ele é o melhor Corinthians da história, pelo menos da história recente, aí dos últimos 30, 40 anos. Você acha que é também? Normalmente quem está sendo elogiado jamais vai dizer assim. Eu acho que foi um dos grandes Corinthians. Por exemplo, você vai pegar a carreira desses atletas todos que estavam em campo. Dali desse jogo tem 7 campeões mundiais, né? 7 não, 8. Você vai contar com Viola, Romário e Jorginho. E mais 5. Eu, Luizão, Edilson, Dida e Ricardinho. 8 campeões mundiais que atuavam no país. A gente atuava aqui no país e eu lembro bem que, olha só como o Lopes termina o jogo. O Lopes termina o jogo, o Vasco, com Romário e Edmundo na frente, Viola e Donizete Pantera. Dentro do Maracanã, querendo ganhar a todo custo. Quer dizer, eu acho que foi um dos maiores Corinthians de todos os tempos, não posso chegar a dizer que é o maior. O Fábio Luciano tinha acabado de chegar da Ponte Preta. O Adilson Batista, que foi um dos maiores zagueiros, ganhou tudo com o Cruzeiro, com o Grêmio. Tinha vindo do Japão, também jogou com o joelho machucado. O Corinthians tinha o contratado, mas ele veio baleado do Japão também. Quer dizer, é jogo que não se esquece, né? Aí o pessoal, muita gente questiona por que o Corinthians disputou o Mundial de Clubes. Pelo formato daquele Mundial, que é o primeiro que a FIFA organiza em formato diferente, né? O Palmeiras não jogou, como eu mostro, o Corinthians era o atual campeão brasileiro de 98 e 99, uma chave no Rio, uma chave em São Paulo, saía os vencedores de cada chave para fazer a final, não tinha semifinal, né? E eu não sabia que 20 anos depois ia dar tanta repercussão. Muita. A Fiel não esquece. Aqui a gente tem a Fiel Fox, que é a torcida organizada do Corinthians aqui dentro da emissora. E os caras falam desse título sempre. É algo realmente. A Fiel Fox é forte aqui. Estão todos eufóricos que você está falando com a gente aqui. Viu, Vampeta? Ô, Paulo Lima, uma pergunta aí para o nosso Vamp. O Vampeta é de uma geração do que a gente pode dizer que deixa saudade no futebol brasileiro, né? Pela irreverência com as palavras, né? Pela irreverência no comportamento, pela bola que jogava e por esse discurso de hoje de simpatia, de alegria, de boa recordação, né? Hoje os caras, tudo meio carrancudo, né? Tudo meio seco, gostam, enfim. Vamos falar da coisa boa que é o lado do Vampeta. O Vampeta, esse Corinthians, campeão do mundo, que você e o João já falaram aqui sobre é o melhor Corinthians de todos os tempos. O que tinha de ligação, o que tinha de liga realmente que pudesse dizer assim, ó, tem gente que não se fala, tem gente que briga no vestiário, que não conversa, que não bebe água no mesmo copo, mas que na hora da bola rolar tinha uma liga. O que era essa liga, Vampeta? Então, é muito engraçado, né? Eu lembro bem de várias histórias desse Corinthians. Por exemplo, quando o Corinthians inaugura o estádio, né, lá em Itaquera, o Roberto de Andrade, que era o presidente, faz um jogo com vários ex-jogadores da história do Corinthians. Faz vários jogadores, Valviro Biro, Ronaldo, várias gerações, né? E as gerações atuais tinha o Jadson, o Elias. Aí eu lembro que eu estava conversando com o Rincon, e o Marcelinho nessa casa, o Marcelinho chegou e falou, Fred, há quanto tempo? E deu um abraço no Rincon e saiu correndo. Aí o Rincon falou assim, ele sabe que não gosta dele, ele é falso. Aí eu falei, Fred, todo mundo já falou, todo mundo é amigo. Aí beleza, dividiram os times, Rivelino, todo mundo.
E tinha aquele negócio de marcar o primeiro gol na arena, né? E o Edilson saiu na linha de fundo. O Fernando Baiano estava na marca do pênalti sozinho, o Edilson bateu pro gol. Aí o Fernando Baiano, pô, Edilson, por que você não passou a bola? Edilson falava, só faltava agora o primeiro gol da Arena ser seu, Fernando Baiano. Então tinha umas polêmicas assim, mais com Edilson e Marcelinho, que o Ricardo não gostava, mas no final de tudo, dentro de campo, a gente se entendia, tanto que fomos campeões brasileiros em 98, 99, e se fosse por pontos corridos também nós seríamos campeões, porque a gente liderou o brasileiro de ponta a ponta. O time era espetacular. Hamilton Rodrigues. Vampeta, um abraço pra você. O Vampeta é um multimídia, né? Presidente de clube, brilha na rádio, escuta o Vampeta na Jovem Pan. bem, na Jovem Pan. Grande Vamp. Vampeta, quando se anunciou o Mundial, as atenções eram todas para os clubes brasileiros e também para Real Madrid e Manchester United, né? Que vinham. E os times brasileiros passaram por cima. A gente viu os campinhos agora há pouco e além desses jogadores que você citou, que foram campeões mundiais, muita gente, eu diria que nos dois elencos, quase todo mundo, 90% com passagem por seleção brasileira. O que essa conquista desse Mundial pelo Corinthians e a participação dos clubes brasileiros, desses jogadores que estavam na Copa logo depois, o que essa conquista, esse Mundial teve de importância? O que esses jogadores puderam levar para a conquista do Mundial depois, em 2002, hein, Vampeta? É importante isso, né, que você colocou, porque além de Corinthians e Vasco ter esses jogadores todos importantes, o Real Madrid aqui, quando a gente enfrentou no Morumbi, quando entramos em campo, tinha o Redondo, Cacilhas, Vieiro, Anelka, Sábio, Roberto Carlos, Canembô. Quer dizer, o Vasco aí enfrentou aquele time no Manchester United que talvez seja um dos melhores da história, né? E quando você entra em campo, às vezes os caras falam, os gringos vêm para passear. Problema deles, se vem para passear, eu joguei contra o Real Madrid e eles empataram o jogo, eles que empataram com o Corinthians. A gente estava na frente, 2-1, eles empataram. E assim a conquista, pra você ter ideia, uns anos vai passando, vai sabendo que a importância pra gente que participou. Tanto que 20 anos depois eu estou aqui agora conversando com vocês sobre a final do Mundial, a conquista. Eu lembro bem que depois do jogo a gente tinha jogado a final contra o Atlético Mineiro, em 3 jogos, que era um super time também, com o Guilherme, com o Marques, aquele time fantástico. E aí eu fui para a Bahia, nós fomos campeões, a delegação voltou para São Paulo, eu, Dida e o Edilson foi para a Bahia, pegamos um voo 5 horas da manhã aí no Rio, fomos para Salvador, e o Dida, a gente tomando chopp no aeroporto, o Dida falou, pô, os caras falam que eu sou frio. Eu achei que ia ter uma sequência de pênalti, quando Edmundo perde, ele sai caminhando achando que ia ter mais uma sequência de pênalti. E aí eu lembro que chegando em Salvador, a esposa do Edilson foi pegar a gente no aeroporto, a gente fomos pro Mercado do Peixe, que é um local lá em Salvador que é 24 horas, de restaurantezinho assim de comida típica baiana. E aí veio 2 moleques vendendo CD. Eu comprei uns 10 CD pirata, né? E o Edilson aí pegou o CD e quebrou. Pô, você tá apoiando pirataria? Falei, mas se o CD pirata não tocar, sua banda não vende. E aí o Edilson quebrou o CD, olha só, a gente tinha acabado de ser campeão mundial de clubes. Que loucura. E pela importância, assim, o desgaste de ter sido campeão brasileiro em 98 e 99, finais contra o Atlético. E depois a ficha foi caindo e ao longo do tempo vai cair na ficha. A gente vê hoje o que representou aquele primeiro mundial de forma diferente, né? No primeiro formato que a FIFA fez diferente. Isso não quer dizer que São Paulo, Santos, o time brasileiro conquistou. Foi uma forma diferente. Sem dúvida. Ô, Vampeta, a gente está vendo aqui algumas imagens daquela conquista e a gente vê ali Valdir Joaquim de Moraes, que infelizmente nos deixou há poucos dias. Seu Valdir também fez parte dessa trajetória toda aí, Vampeta. Fez, seu Valdir era da comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo na seleção, tinha sido campeão conosco em 98, né, que Deus não tenha, era um cara que eu ficava sempre trocando ideia, eu tive a oportunidade de ficar sempre com o seu Valdir, com o seu Mário Travalini, seu Dino Sânio, uma vez por semana eu ia no Papa de Novéis, um restaurante que tinha em São Paulo, e ficava trocando ideia com o seu Valdir. E depois o seu Valdir virou coordenador técnico, ele ia observar os jogos do Corinthians, né?
dar os jogos dos adversários do Corinthians e passava as instruções para o Oswaldo e para o Edson Begonha, que era da comissão. E eu lembro bem que tinha aquela Mercosul e a gente ia toda semana para a Argentina enfrentar os times argentinos, né? E aí a gente foi enfrentar o Boca. Aí o seu Valdir falou, ó, cuidado com o lado esquerdo do Boca, eles apoiam muito, é o lado mais forte. Aí beleza, fomos pro jogo, tomamos 3-0 do Boca e o lado direito que deitou na gente. Eu falei, seu Valdir, o senhor falou o lado esquerdo? Aí ele falou, vocês marcaram o lado esquerdo e deixaram o direito. Então era um cara que Deus o tenha, foi campeão no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, uma pessoa do bem que eu tive a oportunidade de trabalhar na seleção e no Corinthians. É isso aí. A gente vai liberar o Vampeta, que falou com a gente aqui com muito carinho, mas nós temos aqui não é toda hora que a gente conversa com o Vampeta, né? Então vamos aproveitar aqui para fazer mais algumas perguntas, por favor, viu, Vampeta? Vamos explorar só mais um pouquinho aqui. Eu quero matar a curiosidade quando ele fala da Bahia, que ele fala do Edilson, do Dida, né? E por essa terra que é maravilhosa, que eu sou apaixonado, parte da minha família vive lá. E Nazaré das Farinhas, aquele cinema ainda tem administração do Vampeta ou tá tudo lá em Morro de São Paulo, esse investimento todo do Vampeta? Não, o cinema é meu, por sinal tá passando agora a Máquina Mortífera 1. Boa! Tá atualizado aí, Vampeta. Rambo 1, Titanic vai chegar daqui a 10 anos. Ô, garoto, show de bola. Não, mas tá lá, tá sendo bem cuidado, tem uma fundação lá que cuida de 80 crianças. Boa. Mas tá legal lá. Parabéns, Vampeta, por fazer esse golaço aí fora de campo. Sensacional. Diga aí, Jorginho. Ô Vampeta, Jorge Luiz, é um prazer falar com você. Prazer, Jorge. Eu estava no Maracanã, naquele jogo final, né? E eu lembro muito da expectativa, né, do público, o jogo no Rio de Janeiro, o Vasco vinha embalado, uma campanha muito boa, o Corinthians também com todo o retrospecto, né, bicampeão brasileiro. Mas você até lembrou da história dos problemas físicos do time. Eu queria que você explicasse um pouco mais isso, falasse nessa final, o que foi a superação do Corinthians, o que se falou na pré-eleição, aquela parte física do Marcelinho, do Ricardinho, você falou também do Adilson Batista, problemas físicos, como o time se superou ali para conseguir levantar esse caneco? Fora isso, nós tivemos um problema muito sério que poucas pessoas sabem, fora o problema de alguns jogadores com lesões, o desgaste. O nosso zagueiro titular era o Nenê. O Nenê tinha feito o gol na semifinal contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, em 99. Acabou que os caras esqueceram de escrever o zagueiro titular do Corinthians. Não era o Pablo Luciano, nem o Adilson. O Rincon, sem contrato, teve que convencer muito o Rincon para jogar, porque depois ele foi pro Santos, estava saindo do Corinthians. Então teve essa guerra toda de bastidores, né? Foi um título que marcou muito. Agora, ô Vampeta, para terminar com você, e o Coringão de hoje? O Coringão para 2020, agora com o comando do Thiago Nunes. O que esperar desse Corinthians, hein? Vamos rezar, né? É mesmo, Vampeta? É verdade, porque vai ser tão interessante com a chegada de treinadores novos aí na equipe, o Luxemburgo no Palmeiras, o Diniz aí todo tentando consolidar um trabalho que não foi feito ainda em equipe nenhuma, o Gesualdo aí está chegando também, quer dizer, o Thiago Nunes tentando implantar aquilo que ele fez no Atlético Paranaense, o time de correria, chegando alguns jogadores. Quando eu falo é rezão, porque como se criou expectativa, a gente não sabe o que acontece. Vamos ter que rezar para ver se vai dar certo aquilo que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense, que ele passou no Corinthians. Muito bem, então, portanto, muita reza para São Jorge, é o que indica o nosso querido Vampeta.